Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Imitar é importante, imitar a Deus, imitar a Cristo, né, que andou conosco. Este é um dos temas aqui desta revista que eu já vou mostrar para você, que fala que nós devemos adorar, pertencer, imitar, servir e compartilhar. Interessante. E dentro desse quesito, imitar, esse texto aqui aparece. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui se referindo à Santa Ceia, né? A ceia. Mas este texto serve para ser ampliado. Jesus é o nosso exemplo. Mas mais do que isso, Ele é o nosso Salvador. Então, quando a gente diz assim, ser Jesus para as pessoas, isso é muito forte, né? A gente tem que ter um modelo para nos espelharmos. E este faz parte do segundo tema desta revista maravilhosa aqui, que eu já mostrei ontem, revista Esperança Novo Tempo. É um guia de estudos ou de estudo da Bíblia, eu no universo. A sua identidade como jovem cristão, importante isso, hein? Ter integridade, ter identidade, são temas muito bacanas aqui. Olha, qual o propósito da minha vida, que é esse segundo tema aqui que eu li esse texto. Se o mundo fosse assim, Jesus morreu por mim, qual o significado da verdade? Por que precisamos estudar a Bíblia? Aqui são 8 temas lindíssimos. Essa revista está sendo oferecida para você, para o jovem que você é, para os seus amigos, para os seus filhos, netos, sobrinhos. Basta mandar uma mensagem para este número de WhatsApp. Coloque-o lá no seu grupo de contatos, sua lista de contatos, e mande uma mensagem. Eu no universo. Quero estudar. Pronto. Vamos fazer contato, pegar aí seu endereço para mandar pelo correio. Ela vai pelo correio para você, gratuita. E ela é gratuita graças aos anjos da esperança, que creem que a Rede Novo Tempo tem um papel importante na pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Todo mundo. É muito grande, né? Para todo mundo. As mídias sociais são incríveis, incríveis. A gente não tem ideia onde chegam os programas, os cursos que a gente tem feito aqui. Então, os Anjos da Esperança acreditam nisso e, através das suas doações, nos apoiam. Se você quiser fazer parte desse grupo também, nós queremos, inclusive, convidá-la. Basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, dizendo: eu quero ser um Anjo da Esperança, ou me dê mais informações, como me tornar um Anjo da Esperança, como é que é isso. Você vai receber todas as informações que quiser e precisar, tá bom? Bom, nós estamos sempre às 6 da manhã com um programa inédito na TV e outros horários alternativos, 11h30 da noite, às 3 da manhã. E também estamos no NT Play, que é da Novo Tempo e que tem conteúdos a mais do que os da TV. Estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, nós temos mais de 500 mil de pessoas, cada dia aí aumentando o número de gente interessada na Palavra de Deus. Ali você pode fazer um pedido de oração, pessoas respondem elas mesmas, o grupo é uma família, é bem gostoso. E estamos no Deezer e no Spotify para você ouvir, tá bom? Anote tudo, isso vai aparecer durante o programa mais vezes, para você poder anotar. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta, o capítulo 36 de Jeremias. Eu espero você aqui. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E eu tenho certeza que você está vibrando com o estudo da Bíblia, não é? Estudar a Bíblia um capítulo por dia, esse processo bacana que a Igreja Adventista já faz pela 3ª vez, né? Você tem 1189 capítulos na Bíblia, né? Então você tem aí um bom período, né, para poder estudar todos os dias com calma, com tranquilidade,
se aprofundando no texto, e nós estamos aqui para lhe apoiar nessa questão, tá bom? Bom, a palavra de Deus é proferida. Nós vimos aqui no capítulo anterior, né, a respeito da integridade que é provada todos os dias, e aqui nós encontramos um novo título para a gente trabalhar, não é? A segunda parte desse título geral que nós vimos, né, contemporâneos, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus é proferida, ela é proferida, e aqui é mais ou menos na primavera do ano 605, 4, né? Era assim que era a contagem naquela época. Deus dá a sua palavra, ele dá a sua palavra. Então ele chama a Jeremias, né, no 4º ano de Joaquim, 605, 604. Portanto, depois da primeira invasão da Babilônia, quando Daniel foi levado. Bom, aqui então ele diz para Jeremias: toma um rolo, um livro. É um rolo, naquele tempo era aqueles rolinhos, né? Não eram livros como a gente entende hoje, mas um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. É bem provável que essas palavras sejam capítulo 1 ao 25. Aqui depois a gente pode até repetir isso aqui. Mas essas palavras foram escritas. Então, talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer e venham a converter-se. Talvez, quem sabe? Talvez ouvindo a palavra de novo, eles venham a se converter. É a esperança, né, de Deus. Ele não determina o futuro, ele sabe o futuro. Mas ele não desiste de ninguém, absolutamente ninguém. Talvez ouçam, se convertam. Então Jeremias chamou a Baruque, que era o seu escriba, e ele escreveu no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Aqui é bem diferente, né? Deus revelou as palavras a Jeremias, ele revelou, e Jeremias ditou. Deus não ditou para Jeremias as palavras, ele revelou. E ele coloca agora aqui, num ditado, para que Baruque escrevesse. Então Deus declarou sua palavra. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. E nós precisamos levar esse material para a casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo. Na casa do Senhor, no dia do jejum, foi apregoado um jejum no ano 604. Tá? Pode ser que esses judeus que estão ali, que vêm de outras cidades, pode ser, esse foi o primeiro cativeiro, né? Foi levado Daniel, seus amigos e outros a outros, mas o conteúdo é do 1 ao 25. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor que tem manifestado contra esse povo. Fez Baruque exatamente assim. Entrou na casa do Senhor no dia do jejum e leu. No 5º ano, aí colocam uma época, né, dezembro de 604, alguns acreditam, 9º mês, apregoaram jejum, e o povo vinha das cidades de Judá, Jerusalém e tal. Então leu Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Zafã, o escriba. Esse homem aqui é um homem que vai ser lembrado daqui a pouco, um homem importante, o escriba no átrio superior, tal, diante de todo o povo. Ouvindo Micaías, o filho de Gemarias, que era um homem bom, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão, e os príncipes estavam assentados ali. Aí fala o nome dos príncipes aqui, vários príncipes. E Micaías anunciou para eles as palavras que ouviram. Ele fez um resumo daquilo que Baruque havia lido, fez um resumo.
Então todos os príncipes mandaram Jeude. Jeude foi até Baruque, pegou o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Então ele leu, assentaram-se e ele leu para os príncipes a mesma coisa. Baruque lê pela segunda vez. Leu bastante, são 25 capítulos, ele leu bastante. Tendo eles ouvido todas as palavras, ficaram encantados. Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. O rei precisa saber. Então, até que o coração dos príncipes estava querendo resolver alguma coisa. E perguntaram a Baruque: como é que você escreveu isso, né? Te ditou o profeta todas as palavras? Ele ditava pessoalmente todas as palavras. Eu escrevi num livro com tinta. Faz o seguinte: vai, esconde-te tu, verso 19, e Jeremias. Ninguém sabe onde estão. Deixa o livro aqui. Porque se não der certo, o rei vai atrás de vocês. O que eles fizeram? Foram diante do rei, anunciaram ao rei todas as palavras. Então enviou o rei a Jeude para ler. Trouxeram o livro, Jeude tomou e começou a ler diante do rei e todos os príncipes. E o 22, o rei estava sentado na casa de inverno. Fazia frio, dezembro, essa época mais ou menos. Pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso para aquecer a sala. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram aquelas palavras. Era a palavra de Deus. Como se você pegasse a Bíblia hoje, rasgasse e colocasse no fogo. Quem ama a Bíblia ia sentir muito, ia sentir bastante. A palavra foi queimada, mas ela sobreviveu. A palavra foi queimada, mas sobreviveu. Então 3, Eunatã, Delaías, Gemarias, que eram um escrivão, tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu ouvido. Antes deu ordem ao rei para fazer o quê? Prender a Baruque e prender Jeremias. Mas o Senhor os havia escondido. Você entende a situação? Como é pesada essa situação? Um livro grande de 21, 25 capítulos, né? Provavelmente tenha sido esse início de Jeremias aqui, que foi colocado, mas ele foi queimado, mas vai aparecer outro rolo aqui. Mas o rei recebe a palavra do Senhor e várias vezes estava escrito ali: Deus falou, e Deus falou, e Deus falou. E Jeremias só comunicando o que Deus tinha falado. Pois ele ouve 4 páginas ali no máximo e queima a palavra de Deus. Só que ele diz assim: isso é muito negativo, isso é contra a gente. Porque dizia que eles tinham que se arrepender, dizia a respeito dos pecados que eles cometiam, falava que Zedequias ia ser preso, falava que Zedequias tinha que se entregar para não ser preso, não morrer. Quer dizer, seria preso de qualquer jeito, mas para não morrer de uma maneira assim, brutal como morreu. E eles foram insistentes e foram insistindo no pecado e no desejo de derrubar a Babilônia e no afã de serem garantidos pelo templo. O templo não garantia ninguém. Tanto é que Ezequias, ele fala da saída da glória de Deus do templo. Não tinha mais sentido. Se eles adoravam tantos outros deuses ali, bom, aí então veio a palavra novamente a Jeremias. Toma outro rolo. Escreve nele todas as palavras que estavam no original, que o Joaquim queimou. Então ele fez isso. E a Joaquim, rei, dirá o seguinte: tu queimaste aquele rolo dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria essa terra e acabaria com os homens e animais dela? Por que você fez isso? Portanto, assim diz o Senhor: ele não terá quem se assente no trono de Davi. Fora ele já não era filho do último rei.
Era tio, não tinha mais essa ligação. E o seu cadáver será largado no calor do dia, geada da noite. Castigar sua descendência. Você queimou o livro. Então tomou Jeremias, outro livro, deu a Baruque, escreveu, e aqui diz que, do ditado também, ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. O livro ficou maior, né? Então talvez não tivesse os 25 capítulos que nós temos hoje. Na primeira leitura, na segunda leitura ele já tinha um tamanho maior. Mas você percebe, ouvir a vontade de Deus, ouvir a Bíblia, aliás, é ouvir a vontade de Deus. Ouvir a palavra de Deus é ouvir a vontade de Deus. Eu agora não quero mais ouvir a vontade de Deus, eu queimo o livro. Mas a Bíblia já foi queimada uma porção de vezes. Foi queimada em praças públicas, países separados, reinos separados. Foi queimada, foi acorrentada, mas ela sobreviveu. Sobreviveu através dos valdenses. Eles colocavam páginas que eles escreviam em pães. E encontrando uma pessoa, eles vendiam um pão duplo, o pão que sacia a fome física e espiritual. A Bíblia passou por séculos e ela sobreviveu. É o livro mais lido, é o livro mais amado. Não importa o que dizem, a coerência. Imagine um livro escrito aí 1.500 anos, 1.600 anos, com um intervalozinho aí. Manter um fio vermelho? Dar tantas explicações? Eu confesso que quando me formei e tal, eu gostava do Novo Testamento. O Novo Testamento, tudo eu puxava para o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento é riquíssimo. Ele repete várias vezes a história, porque foi muito grave o que Israel fez. Muito grave. E Deus quer que não façamos o mesmo, não tenhamos outros deuses. O problema deles era esse. Deus fez uma porção de coisas, tirou-os do Egito, a primeira coisa que eles fazem é derreter o ouro e fazer um bezerro e dizer: este foi o Deus que nos tirou do Egito. Que barbaridade! O povo estava sempre adorando outros deuses, sempre pegando um caminho para ir para os outros lados. E Deus dizendo: olha, sejam fiéis a mim e tal. Até o último momento ele insistiu, e que vejam que o nobre Zedequias faz, né? Que queima a palavra. Isso é bem triste. Espero que você não queime a palavra do Senhor. Basta deixar o livro de lado, fechado, empoeirado. Abra o livro. Ore a Deus, peça para Ele dar sabedoria para você entendê-lo. Fique com a gente aqui no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, na TV, no Spotify, no Deezer. Vamos estar juntos, vamos crescer juntos. A palavra edifica. Ela vai nos ajudar a enxergarmos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos muito pelo estudo desse dia, de hoje, e lamentamos o fato de tanta gente interessada na palavra, quando o rei, que era a figura maior do país, do reino, teve a oportunidade de mudar alguns conceitos pela palavra, ele queima o livro. Nós podemos estar queimando o livro hoje, agora, mesmo sem usar fogo. Podemos estar falando mal do livro. Podemos descrer do livro. Podemos escondê-lo, guardá-lo, não comprá-lo, jogá-lo fora. Mas a palavra permanece. A palavra subsiste. E oxalá ela subsista em nosso coração para sempre. É o que nós te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, capítulo 37. Espero você. Um abraço. Uma das grandes capacidades humanas é a da adaptação. Porém, nem sempre essa é uma qualidade positiva. No campo da psicologia, existe um termo chamado psicoadaptação. Este se refere à incapacidade da emoção humana de sentir prazer ou dor frente à exposição do mesmo estímulo. Por exemplo, quando usamos um perfume muito forte, com o tempo já não sentimos seu aroma. Ou quando ouvimos um som muito alto, com o tempo os ouvidos se acostumam com ele, fazendo com que não sintamos mais o incômodo com o volume.
Conheci um amigo que morava perto de uma estação de trem, o qual me relatou que assim que se mudou para a localidade, não conseguia dormir direito com o barulho da movimentação da estação. Porém, com o tempo, seu cérebro se acostumou com o som dos freios, das turbinas e das sirenes, a tal ponto que à noite já não ouvia mais o som da chegada e partida dos trens. Sim, ele se adaptou tanto a uma situação que lhe era incômoda, a tal ponto que seu cérebro anulou o que lhe incomodava. Ou seja, é possível nos adaptarmos em uma situação que seja ruim. Isso acontece quando ficamos em contato prolongado com algo que nos é prejudicial. Com o tempo, aquilo que no início parecia repulsivo começa a se tornar comum. Aquilo que incomodava passa a não incomodar mais. Quando se atinge esse estágio, é muito difícil a mudança, pois já não há mais desejo de mudar. No capítulo 36 do livro de Jeremias, encontramos a reação de um rei a uma mensagem verdadeira, porém incômoda. O capítulo relata que o Senhor ordenou a Jeremias que escrevesse todas as profecias que ele tinha feito contra Israel, Judá e outras nações. Como o profeta estava preso, um escriba chamado Baruque escreveu as profecias e leu-as nos degraus do templo. Alguns dos soldados do rei ouviram as profecias, pegaram os escritos e os leram para o rei. Porém, as profecias que foram lidas não eram novas. Elas falavam da destruição que se aproximava e que nenhum descendente de Joaquim seria rei. Qual a reação do rei diante do incômodo alerta de Deus? A partir do verso 23 lemos: Tendo Geude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Cena trágica. O povo estava a um passo da destruição, mas seu coração não se atemorizava mais diante dos avisos de Deus. Estavam tão distantes do Senhor que já não se incomodava com a situação que se encontravam. Mesmo a morte iminente já não causava medo e nem tristeza. Sabe, o passado se repete em muitos aspectos no presente. Hoje muitos também recebem os alertas de Deus, porém de tão adaptados que estão à situação ruim que se encontram, simplesmente os ignoram. O coração já não chora, não há mais emoção diante da palavra de Deus. As orações não fazem mais sentido, não há mais prazer nas coisas espirituais. Por favor, não se permita se acostumar com o que é ruim.